Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Peguem suas fichas, joguem seus dados e preparem seus combos. Aqui, cada sessão é uma jornada. Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta aí com mais um Combo Break depois de um tempo. Esse formato aqui que é onde a gente bate um papo com vocês. A gente tem um formato um pouco diferente de um jogo de RPG. Então, tô aqui com o Kaique. Fala, Kaique. Como é que estão as coisas por aí? Tô ansioso pra fazer de novo os Combo Breaks. Tava com saudade de poder comentar aqui de novo os assuntos das nossas campanhas, os assuntos da atualidade. Não só falar de RPG. Nem só de RPG virar um homem. E também tô com o meu amigo Vitor. E aí, Vitor? E aí, galera, tudo bom? Tô aqui, né, pra mais um episódio. Feliz da vida, porque finalmente voltamos com o Combo Break, né? Tava, assim, é legal interpretar, jogar e tudo mais, eu gosto de conversar também, né? Então é isso, estamos aí. Vamos, o que a gente vai falar hoje mesmo? Eu acho que você esqueceu de apresentar o assunto pra galera. Não, eu não esqueci de falar o tema. Tô fazendo um mistério aqui. Apesar de que quem tá nos ouvindo, por exemplo, no Spotify, já viu aí o título. Nosso tema de hoje é Eu jogava isso quando era criança. A gente vai falar hoje de jogos nostálgicos. Vamos voltar lá pros anos 90, anos 2000. Tempo que o Kaique nem era nascido ainda. Inclusive, os jogos da minha infância são os jogos que você já era velho. Mas esse é o problema. O Kaique, ele tá velho, só que a gente não percebe que ele tá velho. Ele já tem 24 anos, cara. Pra mim ele tem 18 ainda. É, olha porque que eu vejo um neném ainda. Isso que é o problema, porque tipo assim, você vai falar os jogos antigos dele, realmente os jogos deles são muito antigos, só que não tanto quanto os nossos. Ele não jogou o Super Nintendo, por exemplo, jogou? Ixi, nunca. Meu primeiro console que eu tive acho que foi o PS1. Ah, o PS1, tá vendo? O PS1 já é nostálgico pra caramba. Mas no finalzinho da vida do PS1 ali. Porque o Kaique, acho que ele deve ter jogado, na realidade, a partir ali do Play 2. Jogado de verdade, eu digo. Não eu deixando ele com o controle desconectado do PS1, falando que ele tava jogando comigo. Mas então a gente vai falar hoje de jogos nostálgicos, até porque tem alguns aí que estão voltando agora em formato de filme, né? Aliás, tem uns 3 filmes aí que vão lançar esse ano que são de jogos que a gente jogava quando era criança. E tem também jogo novo saindo, que quando a gente para pra pensar, pô, a gente jogava isso quando a gente era criança, e até hoje tá lançando ainda pras novas gerações. Pois é, nostalgia é um mercado muito hoje. bom, né? Dá muito dinheiro. Ah, agrada, né? A gente tá tentando tirar nossa casquinha também, né? Isso aí é memória afetiva. Memória afetiva. Memória afetiva é o que move o mercado. Então, antes de mais nada, vamos pros nossos recados. Vitor, passa o recado pro pessoal aí. Sim, senhor, chefe. Vamos lá. Primeiro, galera, você que tá ouvindo a gente aqui, queria fazer um pedido encarecido para vós vocês. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Se você escrever Combeirinhos RPG, você vai achar a gente, sem dúvida. Já fiz testes, já procurei em guia anônimo, tenho certeza. Se procurar Combeirinhos RPG, você vai achar a gente. Então segue a gente, tá? E aproveita que você vai estar seguindo a gente também e avalia no Spotify, dá 5 estrelinhas. Avalia a gente também ali no YouTube, né? Dá um seu like, deixa a gente ali mais bem posicionado nos podcasts da nossa categoria, vai fazer com que a gente seja mais recomendado para quem curte esse assunto, né? O algoritmo, ele recomenda a gente para quem curte, né? Só que a gente precisa ter uma certa relevância, né? O algoritmo é um saco por conta disso. Então a gente conta com vocês que estão nos ouvindo para ajudar a gente. Outra coisa, nós temos um Catarse que a gente criou ali para de alguma forma tentar contar com o apoio da galera que escuta a gente, né, vocês, e fazer com que o nosso programa, o nosso podcast, ele tenha uma certa sustentabilidade, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem alguns custos básicos, né, que hoje a gente tira do nosso bolso, que são os nossos equipamentos, ferramentas de edição, algum tipo de material pago, né, livro de RPG, a gente acaba comprando alguns, né, quando a gente tem condição. Mas quando a gente tem, mas tendo o apoio de vocês, a gente consegue ter um respiro maior
para isso, e aí assim a gente consegue manter o podcast com uma qualidade melhor, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um microfone melhor, a gente consegue ter uma qualidade maior dentro do que a gente está fazendo aqui, apresentando para vocês, esse tipo de coisa. Então, vai ali, dá uma olhada no Catarse, vê o que a gente, vê as nossas metas, vê o que dá para ajudar. A gente tem ali alguns níveis de apoio, né? Então a gente vai dos R$5 até os 50. Você ajuda ali a gente com o que você puder. E também, além disso, né? Apoiando a gente, você vai receber algumas recompensas, né? Kaique, fala aí uma recompensa legal pra galera. A que eu mais acho interessante pra mim é os nossos tokens que a gente usa nos nossos jogos. O meta de R$25 por mês ou mais, você tem acesso a todos os nossos drives com os nossos tokens pessoais que a gente usa aqui nos Combeirinhos. E além disso também, eu gosto também da de 10, que aí você ganha o nosso livro Terras de Arcádia, que é o suplemento grego para o sistema de Tormenta 20. Se você já não tem ele, que você não comprou na Iniciativa T20, lá é um lugar que você pode comprar também. Então, show de bola. É isso, galera. Dá uma olhada ali nas recompensas, né? Vê o que ali você pode ajudar a gente, né? Se você puder nos ajudar, a gente vai ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Com R$5, R$5 você consegue ajudar a gente já. E aí, o que você recebe nos apoiando com R$5? Você começa a fazer parte do nosso grupo exclusivo no Discord para apoiadores. E aí você consegue ali ter algumas recompensas, vamos dizer assim, informações privilegiadas e coisas do tipo. Com R$5 você já faz parte do nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde você vai receber algumas informações a mais do que a gente está planejando para o futuro do programa. Beleza? A nossa meta atual hoje está em R$250 por mês de apoio. Porque com isso a gente consegue manter um backup dos episódios na nuvem, né? Que na realidade ele acaba sendo um pouquinho caro para a quantidade de dados que a gente quer colocar lá. A gente quer comprar alguns livros para trazer informação e material para vocês aqui de forma oficial, né? A gente acaba às vezes baixando algumas coisas da internet porque o material de RPG hoje em dia é caro, né? E a gente tendo esse valor entrando mensalmente, a gente consegue manter uma qualidade de entrega alta, apoiando a comunidade do RPG, comprando material oficial. Fora isso tudo que o Yoshi falou, né? E é isso. Eu citei o grupo do Discord, mas eu queria também já seguir para o nosso próximo recado, que é o seguinte: a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Essa comunidade ela é aberta. A gente vai deixar o link disponível aqui na descrição do episódio. Você pode entrar por esse link e aí você, entrando no link, você vai ter acesso à nossa comunidade, onde a gente troca ideia ali, tem algumas pessoas que já entraram, a gente tá sempre conversando ali, falando sobre coisas aleatórias, a gente manda os avisos dos episódios quando eles saem, então você tem essa informação privilegiada aí, além de ter um contato direto com a gente, que a gente gosta de conversar com vocês que estão nos ouvindo, beleza? E por último, mas não menos importante, se você não consegue apoiar a gente de nenhuma forma financeira, você pode nos apoiar compartilhando esse episódio, esse programa com seus amigos. Você provavelmente tem um grupo de amigos com quem você joga RPG, compartilhe nosso episódio com ele, já vai estar ajudando a gente demais. É isso aí, maravilha. E agora, sem mais delongas, então, bora pro nosso papo? Bora, que eu quero falar de videogame. Bom, a gente tá aí agora, né, em 2026, que é quando esse episódio tá sendo lançado. E esse ano a gente tem alguns filmes, né, que vieram de jogos. A gente tem aí o lançamento de Super Mario Galaxy, a gente tem o lançamento de Mortal Kombat 2 e Street Fighter, que tá voltando pro cinema aí também. E isso me faz pensar muito nos jogos que eu jogava quando era criança, mas me fez lembrar de um detalhe. Eu lembro que quando eu era moleque, aqui em casa tinha uma regra, que era: a gente não podia jogar videogame durante o período de aulas. Era só nas férias que a gente podia jogar videogame. Nossa, velho. Que triste sua vida, eu acho. Não, mas foi muito. Eu acho que foi muito bom isso. Acho que eu agradeço muito meus pais por isso, porque. Que hoje você é o mais inteligente de nós, né?
Não é porque se ele não tivesse feito isso, a gente teria jogado muito, cara. A gente teria jogado demais, demais, demais. Então, meus pais, acho que eles perceberam. Eu não sei quando começou isso. Quando a gente ganhou o primeiro videogame aqui em casa. Acho que eu era muito criança, muito pequeno. Acho que devia ter uns 3 anos, talvez. Não lembro. Mas era um Super Nintendo que meu irmão tinha ganhado. E aí eu não sei se foi ele que jogou pra caramba e meus pais perceberam onde isso ia dar. Eu sei que desde que eu me lembro, que eu me entendo por gente, tinha essa regra aqui em casa. Então, durante as aulas, eu lembro que quando lançava algum jogo novo, os meus amigos todos compravam, ficavam conversando, e eu ficava, putz, eu preciso que as férias cheguem logo pra eu poder jogar esse jogo. Porque até isso, até chegar esse momento, eu não podia jogar. Nossa, aí chegava nas férias, era uns Nossa. 30 dias enfiado no quarto, 24 horas por dia. Aí me esquecesse. Eu era o dia inteiro jogando videogame. E ainda assim minha mãe reclamava que a gente tava jogando muito videogame. Olha só que injusto. A barganha era que vocês só podiam jogar nas férias, então vocês não jogavam no ano letivo. Então quando chegava as férias, vocês tinham que repor o que vocês não jogaram durante todo o ano. Nada mais justo. Eu tinha que colocar em dia os jogos todos. Tirar o atraso. Eu lembro que quando eu era bem criança, bem novo, meu tio apareceu aqui em casa com o Resident Evil 1. Que acho que podia ser nosso primeiro tema. Primeiro jogo a ser falado, que inclusive tá vendo aí o Resident Evil 9, aliás, já chegou. Já foi lançado. Vocês tiveram experiência de jogar quando era criança? Como é que foi pra vocês? Eu joguei quando eu era criança. Na verdade, eu zerei pelo YouTube. Na verdade, o YouTube era o meu primo, Reinaldo. Então, naquela época, o meu YouTube era o Reinaldo. Eu ficava vendo ele jogar, porque eu era uma criança muito cagona. Na verdade, o primeiro jogo que eu lembro de ter jogado na minha vida, no Play 1, foi o Resident Evil 1. Meu pai, ele chegou do trabalho, né? Num dia comum, com uma caixa muito característica. Eu falei assim, nossa, o que será que é aquela caixa, né? E eu já tava pedindo um videogame pro meu pai já há muito tempo, né? Meu primeiro videogame, assim, de todos foi um Neo Geo, só que ele tinha, acho que, 3 fitas. E ele já era bem velho. Eu ganhei do meu primo Reinaldo. Na verdade, meu primo Reinaldo foi quem me botou o vício do videogame em mim. Eu tenho muito a agradecer a ele. Ele é o culpado. Ele é o culpado do meu vício. Na verdade, não é o culpado. Eu tenho a agradecer a ele. Então, ele me deu o videogame antigo dele e ficava jogando o dia inteiro um joguinho lá de Tartarugas Ninja e Caça-Fantasmas. Só que eu já tava querendo um Play 1 há muito tempo, né? E o meu pai um dia chegou do trabalho com o PlayStation 1. Cara, foi uma festa. E aí eu lembro daquela parada, assim, você tira o videogame da caixa, você faz aquela festa, abraça o seu pai, fala, nossa, pai, você é o melhor pai do mundo, não sei o quê. E aí vai lá, liga o videogame, instala, que, mano, TV de tubo ainda, né? Uhum. Nostálgico lembrar disso. E aí ele foi lá e ligou. Mano, primeiro CD que eu rodei no meu Play 1, quadradão ainda, a primeira versão, Resident Evil 1. Meu Deus do céu, cara. E aí eu lembro assim, foi tipo um negócio muito mágico pra mim, que era o meu sonho de criança se realizando, né? Tava jogando no meu PlayStation 1. Eu nunca tinha visto falar de Resident Evil 1 na vida, tipo, não sabia de nada, né? Não tinha ainda acesso à informação que tem hoje. Ligou o videogame, aí aquele clima de terror já no começo, aquele menuzão característico e tal. Você... Aquele olho aberto assim no menor, né? Nossa, velho, muito. Mano, no CD já, né? Achei do CD. E aí você entra na mansão. Não, tem toda aquela cutscene lá com os atores em live action e tal, né? Aquilo era perfeito. Pô, você é louco. E aí eu já tava assim, tipo, assistindo, jogando. Na verdade, não foi nem que jogou esse jogo de primeiro, foi meu pai. Eu assistindo o meu pai jogar. O seu pai comprou pra você, assim, entre aspas, então, né? Ele olhou e falou, opa, isso é legal, vou comprar pro meu filho. Não, meu pai nunca foi muito de jogar videogame. Ele jogava fliperama e tal, né? Eu lembro dele me levar moleque pro fliperama, jogava Capitão Comando, Tartarugas Ninja, não sei o quê. Nossa, bom demais. Só que aí, eu acho que o meu pai ele já sacou que o Resident Evil era um jogo de terror, então ele não me deixou jogar. Foi na intenção, assim, de me proteger, né? E aí, beleza, começou o jogo, teve aquela cutscene, Jill, Barry e Wesker entram na mansão, e aí você vai
pra aquela sala de jantar, entra naquela salinha que tá o primeiro zumbi. Zumbi. Aquela clássica cena. Nossa, aquela cutscene desgraçada, cara. Ele olha pra trás. Mano, eu fiquei em pânico. Eu não lembro qual que foi minha reação exata. Eu acho que a minha memória ela foi apagada disso. Tamanho trauma que eu tive desse jogo. Seu subconsciente tá te protegendo desse dia, né? Mas, assim, a única coisa que eu lembro é o zumbi olhou pra trás naqueles polígonos maravilhosos. E aí. E é isso. É a última lembrança que eu tenho de Resident Evil 1 na minha vida. Depois disso, eu não lembro, cara. Eu não sei se eu saí correndo, se eu fui chorar embaixo da cama. Não lembro o que eu fiz, cara. Eu só sei que eu não joguei mais desse jogo na minha vida. Até depois que eu cresci, que aí de repente eu comecei a. Eu achei que eu tinha coragem, eu fui tentar jogar de novo. Mas aí depois dessa. Não sei, eu tenho um trauma disso até hoje, eu não consigo jogar esse jogo, cara. Eu joguei o remake, né? O que lançou pra GameCube. Eu joguei o remake, mas eu não consigo jogar o clássico do Play 1, meu. Manteve o trauma ainda. Sim. Caramba, cara. Mas sabe que. Agora que você falou, na verdade, eu não sei se primeiro a gente jogou o 2 e depois o 1. Porque eu lembro mais do Resident Evil 2 primeiro. Eu tenho mais lembrança de ter jogado primeiro o 2, porque eu lembro que pra mim o Leon era o principal logo de cara. Mas eu lembro também do primeiro, do Resident Evil 1, essa cena. Hoje em dia o pessoal dá risada dessa cena, virou meme já. Mas naquela época, cara... Ah não, é boa ainda até hoje. Não, já virou meme essa cena. Teve até um filme aí do Resident Evil recente que eles tentaram replicar essa cena. Ficou tosco pra caramba. A do Raccoon City, né? O Bem-vindo ao Raccoon City, eles tentam replicar essa cena na casa. Eu não conheço esse filme acho que não existe. Não me lembro disso. Finge, melhor mesmo. Coloca na sua cabeça junto com aquela parte do Resident Evil 1 que ficou na sua cabeça, no subconsciente. Podia ser um trauma também pra eu esquecer, né? Ai. E você, Kaique? Você chegou a jogar algum Resident Evil quando você era moleque? Cara, eu acho que o único Resident Evil que eu joguei mesmo foi o 6, que eu acho que é o pior. Mas o primeiro que eu vi, que eu lembro, acho que foi o 4. E da mesma forma que o Victor viu o nosso primo jogando, eu vi o Victor jogando e eu tinha muito medo. Mas pra você ver, né? Como as coisas hoje são mais fáceis. Porque eu tive um trauma do Resident Evil 1, que é considerado um dos mais aterrorizantes que existe. E o Kaique ficou com medo do Resident Evil 4. Aí é brincadeira, né? Não, mas é legal, porque isso mostra que eles mantiveram a qualidade. Só pra dizer que eu nunca joguei o 4, eu lembro de uma vez que o Victor, sei lá, tinha ido no banheiro, alguma coisa assim. Aí ele deixou o jogo lá. Aí eu fui lá, mexi no jogo até que, sei lá, eu dei 2 passos, eu ouvi um barulho de zumbi e saí. Mas o Resident Evil 4 foi o primeiro que eu joguei, que foi igualzinho você tá falando também. Meu irmão saiu, eu peguei o controle, dei uns passos e pausei de novo também, com medo. Não, pô, assim, falando do Resident Evil 4, eu lembro que quando eu comecei a jogar ele e eu percebi que eu conseguia jogar sem borrar as calças, eu me senti um vencedor. Porque até então, assim, eu não consegui jogar o 1, eu não consegui jogar o 2, eu tentei muito, não passava da rua principal, chegava lá, via tipo aqueles, sei lá, 5, 6 zumbi que pegando fogo, eu desligava o videogame na hora. O 3 eu nem tentei, mano, só com a capa do Nemesis eu já desisti do jogo. Nossa, o 3 foi muito bom. 4 eu falei, pô, tô mais velho. Consigo, gente, pelo amor de Deus, eu vou tentar. Aí eu tentei e consegui. Me senti vitorioso. Eu lembro que. Acho que o 1, 2 e o 3. Eu também assisti pelo YouTube, que no caso era o meu irmão e meu tio jogando. Mas eu fiquei tão vidrado naquele jogo, cara. Eu gostava tanto da ideia assim dos zumbis. Tipo, cara, é um morto-vivo, que demais. Eu não conhecia esse negócio de zumbis antes disso. E aí eu não conseguia jogar, não tinha maturidade pra isso. Mas eu tinha uns soldadinhos assim, uns bonequinhos. E enquanto eles estavam jogando, eu ficava lá brincando, atirando, fingindo que eles eram zumbis e tal, não sei o quê. Eu sei que me pegou tanto esse jogo que tudo que eu olhava assim, eu pensava, nossa, se tivesse um zumbi aqui assim. Nossa, me pegou demais esse jogo. Me criou um hype quando eu era criança que ficou marcado, viu? Bom, mudando do Resident Evil agora, eu acho que o primeiro jogo que eu lembro que eu já joguei na minha vida, acho que foi no PlayStation 1, foi o Metal Slug. Nossa, que jogo bom. Muito bom, muito bom. Cara, que demais esse jogo.
Esse aí eu conseguia jogar, inclusive, como a gente era em 3, né? Inclusive, pra quem não sabe, eu e o Victor somos irmãos. Tem o Lucas também que participa aqui, que a gente também é irmão. E aí esse a gente conseguia jogar junto. Acho que foi um dos primeiros que a gente jogou junto. Thank you. Any machine gun. Ah, desculpa, eu tive que fazer esse sonzinho. Pra mim é clássico, né? Remete muito. Metal Slug eu acho divertido até hoje, cara. Mas é. É muito legal. É muito legal. É legal esses jogos de antigamente porque era o jogo de você sentar no sofá e jogar junto. Então ele traz muita memória legal, né? Tipo, eu lembro de jogar o Metal Slug junto com o Kaique, com o Lucas, com a minha mãe e com o meu pai também. Que eram Caramba. joguinhos assim de família que a gente ficava assim, morreu, passou. Tipo, então, morreu, passa o controle pra mim. E aí a gente ia fazendo esse rodízio de entre nós 5, né? Que a gente ficava jogando e tal. E era legal, tipo, o Metal Slug era um dos que a gente mais gostava de jogar quando era criança, assim. Né, que era o primeiro o primeiro que saiu e o primeiro que a gente teve. Que a primeira missão já é aquela que você cai de paraquedas, né? E tem o boss final, se eu não me engano, é aquele avião que fica jogando bomba, aquele avião meio laranjado. Nossa, muito louco, muito legal esse jogo, cara. Eu acho meio confuso saber qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3 deles. Eu sei que o primeiro que eu joguei foi também um que você podia jogar com... Acho que era Michael, né? Era o loirinho e o de óculos escuros. O 1, a gente joga com o Marco e com o Tarma. Então é isso aí mesmo. Só que como a gente não sabia inglês, na época, a gente não sabia nem ler direito, né? Tipo, os personagens nem tinham nome, você só começava. Player 1 era o loirinho e o Player 2 acho que era o ruivinho. E a Isso. gente já falava assim, eu vou jogar com o ruivinho, vou jogar com o loirinho. Aí cada um escolhia o controle que ia jogar e a gente saia jogando. Aí no 2 veio o Marco, o Tarma e as duas meninas que eu não me lembro o nome agora. Que eu acho que o 2 é o que você, acho que vai pro deserto e tal, né? Ah, que tinha os ETs. Tem a Múmia também, né? É. Eu joguei esses dois, então. Esse eu acho que é o que eu mais lembro de jogar. Mas era muito legal. Metal Slug é um jogo, tipo assim, que a gente jogava bastante, até porque, assim, tinha muito jogo no Play 1 naquela época, mas jogos que dava pra você jogar de 2 pessoas e fazer esse rodízio que a gente gostava, não tinha muito, né? Então a gente acabava que ficava muito tempo jogando ele, jogava, zerava, voltava de novo, e não tinha essa frescura, tipo assim, zerei e nunca mais toco no jogo, né? Uhum. E eu não lembro se era nesse. Foi a primeira vez que eu lembro agora que eu me dou conta que vocês fingiam que eu tava jogando com vocês. Clássico. Nossa, é verdade, mano. Ah, você agora é soldadinho. Caraca, é verdade. Ai, Desbloqueou a memória agora, mano. Putz, grila. É verdade, porque a gente só conseguia jogar de 2 pessoas e você ficava do lado segurando o controle sem fio, ou com fio cortado, nem lembro o que é. E aí a gente falava, não, você é aquele soldadinho ali e tal. E aí cada cena tinha um soldado diferente, porque a gente matava todos os soldados, né? Meu, por isso que eu achei estranho, porque ele começou falando assim, não, Metal Slug era o único que dava pra jogar de 3. Aí eu falei, mano, dá pra jogar de 3 Metal Slug? É porque, na verdade, ele não tava jogando, né? E tem irmão mais novo, quem nunca fez isso? Eu ficava muito feliz quando eu conseguia matar um deles. O meu irmão fazia isso comigo também. Só que às vezes ele colocava eu pra ser uns personagens nada a ver. Eu lembro que a gente tava jogando Aladdin no Super Nintendo, e aí tinha a espada do Aladdin, né? Tipo, ele atacava com a espada. Ele falava assim, não, você é a espada agora. E eu, pô, toda hora tô jogando com a espada. Ai, ai. Nossa, mas o seu irmão nem se esforça também, né? Não, nem tentou. Caraca, mas você também, ó, acha acreditar que você tá jogando com a espada aí. Eu retiro o que eu disse, você não é mais o inteligente de nós dois. Não, eu acreditava. Pô, uma criança de 4 anos não acreditava, vai duvidar do irmão? Tava na febre de jogar, né? Ficou o ano inteiro sem jogar, eu jogo qualquer coisa, eu jogo com a espada, não tem problema. Ai. Puxar um bom aqui, hein? Joguei muito quando era moleque. Não dava pra jogar de 2, jogo single player, raro, hein? Vamos lá, o Yoshi vai lembrar, eu acho. Spider-Man. Cara, o do PlayStation 1, né? É. Jogo difícil esse, hein? Nossa, esse jogo era muito bom. Meu, você chegou a jogar, Yoshi?
Eu joguei o 2 e eu só jogava com os códigos. Ainda lembro do código até hoje, Aunt May. Que na verdade tinha May, né? Aunt May. Aí você liberava a invencibilidade, liberava as roupas. Meu, muito bom o jogo. Depois que eu descobri os códigos, ele ficou melhor ainda. Mas assim, eu sei que não é o assunto, mas você falou de código, eu lembrei de uma parada que eu não lembrava faz muito tempo. Game Shark. Ah, nossa. Muito. Há Não muito existe mais, né? tempo eu não parava pra pensar num Game Shark, cara. Caramba, meu, eu também tinha o CD que você colocava pra rodar com os códigos antes de você colocar o jogo de verdade, né? Muito bom, cara. Depois que eu descobri isso, tipo, mudou a minha vida. Tipo, dava pra jogar qualquer coisa, velho. Nossa, e era tudo que tinha de jogo que falava, mano, será que tem código pra Game Shark? Será que tem? Nossa. Tem. Bom, e aí, tipo, voltando pro Homem-Aranha, né? Eu lembro que eu joguei muito esse jogo, cara. Eu joguei muito esse jogo. Na verdade, esse jogo, ele, se eu não me engano, eu peguei ele emprestado com um primo meu. E aí eu fiquei jogando muito, assim. Aí ele vinha em casa direto, a gente ficava trocando os CDs, né? E era muito legal. Agora, eu não lembro se eu joguei mais o 1 ou o 2, porque meio que se misturam, assim, minhas memórias. Mas eu acho que eu joguei mais o 1, porque é o que você começa já nos prédios, né? E aí você tem que já começar, tipo, com aquela luta quadrada do Homem-Aranha. Nossa, era muito bom, mano. Você ficava apertando a teia, assim, pra prender o boneco, ele virava um casulo de teia, você descia a porrada nos inimigos. Muito legal, cara. Esse jogo aí, pra mim, eu acho que foi o que fez eu gostar do Homem-Aranha como, assim, o personagem de super-heróis que eu mais gosto. Porque não tinha jogo de herói na época, né? O do Hulk, ele veio na mesma época ou veio depois? Que eu lembro que eu joguei do Hulk. Não, vixe, muito depois. O do Hulk era do Play 2, se eu não me engano. Aquele que você consegue destruir os prédios e tudo mais, né? Uhum. É que pra mim, jogo do super-herói, que eu tenho de referência, assim, quando pensa, pra ter esse primeiro contato, eu não sei, não sei se vocês... caguejei aqui. Eu não sei se vocês vão se lembrar, se chegaram a jogar, ou se alguém que tá ouvindo chegou a jogar esse, que chamava Marvel Super Heroes War of the Gems, pra Super Nintendo. Que tinha o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e Wolverine. Esse daí era de lutinha ou esse daí era de beat'em up? Beat'em up, isso, beat'em up. Tipo, você vai andando assim de lado, aí aparecem os carinhas, aí você desce a porrada neles. Cara, esse jogo foi incrível. Porque ele tinha essa mecânica estilo Final Fighter, esses jogos mais antigos pra Nintendo. Era linear, né? Você ia indo pra frente, pra direita, ia aparecendo os inimigos, e era descer a porrada neles, fazer um combo, alguma coisa assim. E no final de cada fase tinha um boss. E na época eu nem sabia o que eram as joias do infinito, né? Mas é baseado nisso. Ninguém sabia, né? Não, só quem acompanhava os quadrinhos e tal. Mas às vezes você vencia algum inimigo, algum vilão, e aí descia, assim, uma das joias do infinito. E aí cada uma delas você podia equipar o seu herói e ele ficava ou mais rápido, ou a vida ficava maior, ou mais forte. Acho que esse jogo foi, assim, o que me deu muito contato com super-heróis. Foi aí que eu conheci o Dr. Destino, o Thanos. Tinha um personagem até que eu achei que ia ter nos filmes, que chamava Magus, que ele também usava manopla. E acho que pra mim, assim, o primeiro contato que eu tive com os super-heróis foi nesse jogo aí. Pô, não lembro desse jogo não, nunca joguei. Desse aí eu nunca joguei também, não. De super-herói, outro que eu lembro também era o do Punisher, que eu acho que era do PlayStation 2 também. Nossa, esse jogo era tenebroso. Hoje em dia, acho que esse jogo não saía, não. Como é que era esse daí? Era tipo, acho que os primeiros Max Payne, acho que dá pra comparar com os primeiros Max Payne, que era em terceira pessoa, assim, andando pelo cenário. Aí você podia... Tinha várias coisas, você podia agarrar os caras, e tinha as finalização. Eu não lembro direito como que era, mas ele era bem violento, eu lembro disso. John Wick antes do John Wick. Se você pegar um mod hoje, botar a skin do John Wick no Punisher, nesse jogo, é um jogo do John Wick hoje. Cara, era muito sanguinolento esse jogo, meu. Eu não sei como que esse jogo saiu. Eu lembro de uma cena específica
Que é assim, você tá numa oficina de desmanche, eu acho, né? E aí você sai matando todo mundo. O jogo ele é por fases, né? Por cenário. Tipo, não tinha muito aberto e tal, nessa época. Uhum. E aí você tá nessa fase aí do desmanche, se eu não me engano. Você sai, tem que matar todo mundo, tem alguns objetivos na fase, né? Tem que pegar alguns colecionáveis, não sei o que e tal. Só que aí, por exemplo, se você quiser avançar na fase, você tem que pegar alguns capangas específicos, assim, tipo, meio que como se fossem os capangas de rank mais alto. Você prende eles, assim, tipo, como se fosse agarrando eles de fato ali. E tem alguns itens do cenário que dá pra você usar pra interrogar o capanga. Ah, é isso aí E mesmo. é tipo assim, você pega uma furadeira industrial, Nossa. que você coloca o cara assim deitado, com o olho perto da broca da furadeira, e você vai abaixando a furadeira aos poucos, né? E quanto mais baixo chega, mais vai aumentando o nível de terror do cara, e aí ele vai te falando, dando as informações que você quer. E aí depois que você termina de Caramba. interrogar o cara, né, por exemplo, você pode ir abaixando a furadeira aos pouquinhos e tirando a vida do cara até ele te dar a informação que você quer. E vai mostrando, é bem gráfico o jogo. E aí depois Caramba. que você termina de interrogar o cara, você pode libertar ele, né, e matar ele, tipo, fora da furadeira, o que eu acho que ninguém faz isso. Ou então você termina de abaixar a furadeira e atravessa a cabeça do cara. Isso é louco. É que nessa época não tinha um mecanismo igual do Red Dead, né? Não tem karma. De repente até tinha. Só que, meu, era muito agressivo esse jogo, tipo, e eu lembro que o jogo ele te encorajava a não matar os caras depois de interrogar eles. Que cada inimigo que se matava, você ganhava uma pontuação, né? E dava pra, tipo, depois que terminar a fase, você comprar algumas coisas e tudo mais. Só que aí, por exemplo, você terminou de interrogar o cara com a furadeira. Você liberta o cara, você ganha, tipo, 5.000 pontos. Se você mata ele com a furadeira, você perde 5.000 pontos. Só que aí eu, moleque, tava cagando, eu queria ver sangue. Usei aí pros pontos. A fase que eu mais lembro, acho que é do zoológico. Você lembra dessa fase, Victor? Putz, eu não lembro direito, cara. Isso daí Você você interrogava os bichos, os caras com os bichos do zoológico. Você botava o cara, Nossa, é tipo, verdade. perto da cela do rinoceronte, jogava o cara na aquário de piranha. Nossa, é verdade. Você jogava os caras no aquário de tubarão, não tinha um negocinho também? Uhum. Nossa, era verdade, é Loucura. verdade, é verdade. E esse jogo era legal. Você chegou a assistir o filme do Punisher? O primeiro, Assisti com o os de outra dois. volta? Assisti. Sabe aquele russo que tem no filme que dá um couro no Punisher e aí ele O depois de consegue matar ele que jogando a tinha escada? uma camisa listrada, assim. Isso. Que Sei. ele ataca o Punisher na base dele, né? E aí Sim. ele consegue matar o russo jogando o russo da escada. Sim. Eu acho que esse jogo ele saiu depois do filme, porque o russo tá no jogo e ele é igualzinho o russo do filme, cara. Mas ele não é do quadrinho, um personagem, será? Ah, ele é, só que tipo, eu não sei dizer, né? Tipo, se o filme ele saiu depois ou antes do jogo. Só sei que é muito parecido, porque eu lembro de ter assistido o filme e depois eu joguei. E aí a cena, a fase do russo na sua casa e você lutando contra ele em vários cenários e o russo quebrando sua casa inteira e tal, tem no jogo também, né? Então, por isso que eu achei da hora, assim, porque, cara, é muito parecido com o filme e é um bom jogo de filme se foi baseado no filme, que não é muito, o que é muito raro. É verdade. Ó, pra mim, tem um jogo que quando fala de nostalgia não tem como esquecer. E que até hoje continuam lançando. Não sei se vocês jogaram muito, mas pra mim, GTA San Andreas, quando pensa em jogo de infância, pra mim tá muito marcado. GTA, eu joguei bastante também. Eu acho que o único que eu joguei mais foi o San Andreas. E depois isso foi, acho que foi direto pro 5. Acho que os outros eu não joguei, não. Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez GTA, que não era nem o San Andreas, na verdade. Era o GTA 2, que era visto por cima. Aí tinha os carrinhos e você tinha que fazer as missões pela cidade. E pra mim parecia carrinho de brinquedo. Então era muito da hora ficar correndo. E também já tinha os códigos pra fazer, pra causar o terror na cidade. Mas eu lembro que o que era legal naquele jogo era você explorar. Porque era mundo aberto, então você podia ir pra onde você quisesse. E aí, pra mim, cada beco que você descobria, cada estabelecimento novo que você ia andando, realmente era a sensação de estar explorando.
Aí quando lançou o GTA San Andreas, eu não joguei o Vice City, não joguei o GTA 3. Quando lançou o San Andreas, acho que foi o primeiro jogo que eu comprei pra PlayStation 2. Eu comprei, foi GTA San Andreas e Marvel Nemesis. Outro jogo muito bom da Marvel. Mas GTA San Andreas, cara, meu, ele te trazia, assim, uma gama de possibilidades que até o 5 não teve. Você podia fazer aposta, você podia ir no cassino, você podia entrar nos restaurantes, pedir comida, assaltar. Academia. Tinha essa mecânica de academia. Cara, isso era incrível. E o pior, o personagem reagir conforme você trata ele. Se ele tá gordão, ele vai correr, ele vai ficar cansado. Se ele tá fortão, o soco dele é mais forte. Então, nossa, cara, aquele jogo... E a exploração que tinha de você poder sair pelo mundo aí. E uma coisa que eu sinto muita falta no GTA San Andreas, e que eu acho que nos jogos de hoje seria muito legal se tivesse, é aquela mecânica de que você não consegue ter o mundo todo logo de cara. Você começa numa região Desbloqueando só. aos pouquinhos. Isso é legal. O Red Dead teve um pouco disso, né? Porque ele não entregava o mapa inteiro logo de cara pra você. A Red Dead, o 2, né, se fala. Ah, um também, né? Eu não joguei. Eu joguei o Red Dead Revolver. Nossa. Joguei, cara. Esse daí é antigueira mesmo. Esse daí eu não joguei, não. Pô, era legal esse jogo, viu? Eu nunca conheci ninguém que jogou esse jogo, cara. Acho que eu achei a única pessoa no Brasil que jogou esse jogo. Fazer um review desse jogo aí. Cara, eu lembro de algumas coisas. Tinha uns duelos muito legais. Eu lembro que o Red Dead Revolver tinha um estilo de... Se não me engano, mas acho que o estilo dos personagens era uma coisa meio diferente, assim. Não tenho muita certeza. Parece que eles eram meio caricatos. Mas eu lembro que tinha uns duelos bem legais. Mas não era mundo aberto, né? Era por fase, se não me engano. Cada fase era meio linear o jogo. Falando de Rockstar também, eu acho que o dos Rockstar que eu mais joguei até hoje, acho que foi o Bunny. Cara, eu não joguei Bunny. O Yoshi, que isso? Joguei Red Dead Revolver, mas não joguei Bunny. Não, a gente tem que fazer pegar essa lista aqui e passar por Yoshi, jogos que o Yoshi precisa jogar. Caramba, o cara nunca jogou Bunny, meu. Não joguei. Nossa, é um dos melhores jogos que existem, meu. E assim, eu falando isso até hoje, tá? Porque até hoje o jogo ele segura muito bem. Uhum. E tem essa parada que o Yoshi falou também. No começo é só a escola e depois se libera a cidade, né? E você vai liberando as coisas aos pouquinhos e o jogo ele te dá essa sensação de que você... Até o finalzinho, assim, né? Tipo, não é aquele jogo que chega no final e você... Assim, ele tá com cara de final, mas você ainda, tipo assim, não tem aquela sensação de, tipo, jogo, acaba logo, sabe? Tipo, você tá jogando com vontade, sabe? Ele é muito É um jogo divertido. muito bom. Todo... Não, eu parei pra pensar agora, porque realmente, né, é um jogo numa escola. Não é isso? Você é um aluno de uma escola. E aí o jogo ele vai te liberando as coisas aos poucos, assim, depois de um tempo que você pode sair da escola, porque é uma escola para delinquente, sabe? Então o jogo ele vai te liberando as coisas aos pouquinhos, então é legal isso aí. Cara, isso aí me despertou a curiosidade. Eu vou procurar um emulador aqui pra ver se eu consigo ter essa experiência. Da hora. Cara, no emulador até dá, tipo, assim, daria pra você comprar o jogo remasterizado, que é o que eu recomendo, né? Mas eu não sei o valor que ele tá hoje. Ah, tem ele? Já tem remasterizado? Tem também? na Steam. Tem. Bacana, vou atrás disso aí. Aí a gente faz um combo break sobre jogos que o Yoshi jogou depois de adulto. É que você também tem que entender. Eu tinha 3 meses por ano pra jogar. É verdade. Então, assim, eu tinha que escolher a dedo. Tinha que ser bem seletivo, né? Inclusive, essa é uma prática que o Yoshi ele mantém até hoje, com 32 anos. O Yoshi só joga nas férias e ele só joga um jogo, né? Em todas as férias, que é sempre Skyrim que tá jogando. Pode crer. Mas, voltando a falar do GTA que foi o que o Yoshi puxou, né? Meu, quando lançou o GTA San Andreas, eu já tinha jogado o Vice City, né? E eu já tava no hype pra jogar o San Andreas, porque o Vice City era um jogaço. E aí quando saiu o San Andreas, era o jogo que todo mundo na escola tava falando. Eu tava assim, da febre pra jogar, tipo, maluco, sabe? Maluco pra jogar esse jogo, porque era o que todo mundo queria jogar e tal. E aí todos os meus amigos já tinham, estavam jogando, e eu ainda não tinha o jogo porque meus pais não compravam, né? Quando meus pais eles liberaram a verba pra eu comprar o jogo, meu, foi assim, eu
Vamos dizer que eu vivi um mês de férias do Yoshi no meu ano letivo. Eu larguei de fazer tudo que eu tava fazendo pra jogar GTA San Andreas. Foi um jogo que eu joguei muito. E não zerei. Eu não zerei porque eu só queria ver o circo pegar fogo. Eu saía na rua matando todo mundo, cara. Eu não tava nem aí pra história. E quando começou a lançar aqueles GTAs modificados? Vocês chegaram a ter algum? Nossa. Eu nunca cheguei a ter porque eu não tive a oportunidade de comprar nenhum. Mas eu queria muito ter jogado o que você consegue jogar com... Ai, mano, você coloca os carros de polícia do Brasil, camiseta do Corinthians e tudo mais. Eu queria muito ter jogado isso. GTA Rio de Janeiro, né? Não, o do Rio de Janeiro não. Eu queria jogar o GTA São Paulo. Tinha o mod GTA São Paulo também. Nossa, cara. Eu comprei uma vez um desses daí, mas eu acho que não era o GTA Rio, nem o GTA São Paulo. Era o GTA Dragon Ball, cara. Oxi. Mano, do nada o CJ virava o Vegeta. What the hell? E era isso, cara. E era muito bom o jogo. Era tosco, mas era muito bom. Eu posso puxar aqui o jogo que, pra mim, não é meu favorito, mas eu acho que é o que mais me marcou do PlayStation 2. Qual? Foi o Shadow of Colossus. Vocês jogaram? Joguei bastante. Todo jogo que você jogou, eu já joguei, Kaique, no videogame. Tá. E se eu falar que eu não joguei? Você não jogou? Aí a gente adiciona pra sua lista esse daí Eu também. não joguei, cara. Eu não joguei Shadow of Colossus. Pô, eu acho, Não joguei. é sério, eu acho que dá pra adicionar isso daí em nível de prioridade assim pro Bully. Porque esse jogo, ele é uma obra de arte. E eu acho que você vai gostar muito mais que o Bully, por exemplo. Esse é o momento que os ouvintes estão perguntando por que colocaram o Yoshi pra conversar sobre jogos da nostalgia. Inclusive, foi eu acho que sugeriu essa pauta, galera. Pois é. Ele só queria falar de Resident Evil. Esse é o jogo da infância dele. Eu pensei que ia ter um Donkey Kong. Eu já sabia que ia pegar, eu acho. Você é o cara que só joga um jogo por década. Por década também não, Então, vai. Na última década, você só jogou Skyrim. E na penúltima foi GTA San Andreas. Você tem um ponto, hein? E na sua primeira década foi o Resident Evil. Não, porque isso me obrigou a trazer aqui minha carta na manga. Soul Calibur. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Nossa, velho, é verdade. Soul Calibur, cara. Esse jogo é legal. Cara, Soul Calibur pra mim, o primeiro que eu joguei foi o 2. Joguei na casa de um amigo. E na versão dele tinha o Link. Eu falei, caramba, que da hora, mano. Tem o Link no jogo do Zelda? Aí eu joguei e ganhei dele. Falei, caramba, eu jogo bem esse jogo aí. Eu me dou bem. Aí eu joguei com o irmão dele e ganhei do irmão dele. Aí eu falei, acho que eu levo jeito pra esse jogo. Aí quando saiu o 3 eu comprei. Descobri que tinha um modo de criar personagem. Nossa, pra mim tava realizado, porque aí eu comecei a criar um monte de personagem. Um jogo de luta. Eu sempre gostei de jogo de luta, estilo Mortal Kombat, Street Fighter, esses assim. E agora eu posso criar os meus personagens e colocar ali. Cara, tava feito. Aí essas foram as minhas férias gastas. Muito bem gastas. Só no Soul Calibur 3. Quando lançou o 4, 5, 6, eu fui crescendo e fui jogando, mano. E sempre nessa. Eu jogava o modo história com todos, pra ver a história de todo mundo, pra acumular dinheiro, pra comprar os itens das roupas, pra poder criar os personagens. E aí eu fazia uma parada, eu não sei se eu sou o único, ou já era o RPG gritando em mim. Porque eu criava as histórias na minha cabeça do porquê eles estavam lutando. Eu fazia um roleplay assim, colocava no modo Free Battle, escolhia o meu personagem e o outro, e na minha cabeça tinha um motivo pelo qual eles estavam lutando. E eu viajava nisso. E era mais uma férias bem gasta. Caraca, velho, eu nunca fiz isso na minha vida não, meu. Cara, eu fazia isso com todo jogo de luta. Mortal Kombat... Não, mas qual que era o motivo da luta deles? Ah, você roubou minha coxinha. Nossa. Não, era um negócio... Vai, deixa eu lembrar aqui o do Soul Calibur, eu criei um personagem, e aí eu fiz ele jovem, e aí ele tinha o mestre dele. Aí eu criei o mestre dele. Então eles lutando era um treinamento. Aí eu fazia o vilão. Peraí. Você criava vários personagens, você não criava um só. Não, eu criava vários. Era tipo, o Yoshi tava brincando de boneco, só que com o videogame. Praticamente isso. É isso. Meu Deus. Cara, eu fazia muito isso. Então, tipo... Aí, só que era assim. Eu colocava no nível hard. Então, se eu ganhasse,
Por exemplo, aí apareceu o vilão pra matar o mestre do cara. Se o vilão matasse o mestre, aí eu tinha uma história. Se eu perdesse, e no caso o mestre matasse o vilão, era uma outra história. E aí ia definindo a história seguindo desse jeito. Nossa, isso é muito RPG, meu. Eu não tinha muitos amigos. Pô, é uma boa forma de jogar um jogo de luta single player, né? Porque você não tem ninguém pra jogar com você ali. Cara, não tinha muito jogo multiplayer também nessa época, né? Não tinha muitos. Muito pouco, né? Tipo, ainda mais aqui no Brasil. Até tinha um ou outro, porque esse daí era no Play 2 já, né? Era no Play 2. Não era comum a gente jogar online no Play 2 ainda. Isso daí era muito raro. Era raro pra caramba. Então, o jeito de você jogar com seu amigo era indo na casa dele ou ele na sua casa. O meu irmão não gostava de jogos de luta, assim, de contra. Então, e eu gostava pra caramba. Só que eu fazia isso com Tekken, com Mortal Kombat, com tudo quanto é jogo que tinha de luta, até os que eu não conseguia criar personagem, eu criava uma ideia paralela do jogo do porquê eles estavam lutando. Eu ia fazendo isso com vários jogos. Nossa, é por isso que... Caramba, cara, por que você gosta tanto de jogo de luta? Agora eu entendi. Mas o Yoshi, ele não gosta de jogo de luta, ele gosta de jogo de luta que dê pra criar os bonequinhos dele. Não, porque, por exemplo, no Tekken, eu conseguia fazer isso também. Eu conseguia, a cada round, imaginando o que aconteceu entre uma luta e outra pro cara estar ali, sabe? Mas com os personagens do jogo mesmo. Isso. Mas eu sempre escolhi algum assim, que eu não conhecia pra falar, mano, esse aqui eu não sei a história dele. Então eu vou imaginar uma história completamente diferente. Mas eu fazia muito isso. Pô, parabéns, eu acho que você tava jogando RPG single player all by yourself antes da gente se conhecer. Eu tinha pensado em mais um jogo aqui, que eu acho que esse jogo aqui, ele fez parte da minha história. Foi o jogo que me fez gostar de RPG e achar que RPG só tinha no videogame. Porque, pra quem não sabe, eu só fui saber que RPG de mesa existia muito tempo depois. Mas muito tempo depois. Na época que a gente era moleque, o RPG ele já tava demonizado, né? Porque a gente é dos anos 90. Então, nos anos 80, o RPG já era coisa do capeta. Então, ninguém mais jogava RPG de mesa. E aí, era só videogame e tudo mais, né? E aí, pra mim, RPG era Chrono Cross. Chrono Cross, cara, é um jogaço. Tinha a ver com Chrono Trigger? É a continuação de Chrono Trigger. E, meu, assim, dá pra falar que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, porque até hoje eu me pego ainda jogando ele, agora no Switch, né, porque saiu uma versão dele, remasterizada e tal, e lançou no Switch, então direto eu tô jogando ele no Switch e tal, e é um jogo que eu gosto muito, assim, não tem vários finais, não tem, assim, muita customização de personagem, tem nada disso, é um jogo do Play 1, de 98, se eu não me engano. E eu joguei muito ele. Eu lembro que eu peguei emprestado com o meu vizinho e eu jogava o jogo um pouquinho, né? Tinha que devolver o jogo pra ele porque ele tava jogando também, a gente se revezava. E eu nem lembrava o nome do jogo, porque é um nome muito esquisito em inglês, então eu não sabia falar Chrono Cross, eu falava Shirono Cross. E eu gritava lá pra falar com ele e tal, e aí ele falava assim, como é que eu falava, cara? Eu gritava o nome do vizinho lá e falava, me empresta o jogo do moleque do ganchinho, porque o protagonista usa uma arma que é meio que um gancho e tal, de 2 pontas, né? E, mano, eu joguei muito esse jogo, cara. Nossa, e é um jogo que eu gosto muito, assim. E ele é legal por vários motivos. Então, você tem mais de 40 personagens que você pode colocar no seu grupo. Caramba, da hora. O jogo ele é muito complexo, então você viaja entre dimensões, né? No Chrono Trigger você joga fazendo viagem do tempo, né? No Chrono Cross você joga fazendo viagens entre dimensões, então tem que ficar alternando entre a dimensão da sua casa e a dimensão paralela do seu mundo, e é legal você jogar e ver, tipo, o que cada personagem tá fazendo no paralelo e tal. E eu ficava jogando muito. E o mais louco é que eu jogava o jogo em japonês, não fazia ideia do que tava acontecendo. Eu só queria saber de avançar a história, coletar todos os personagens e matar todos os monstros, cara. E eu nem sabia o porquê, eu só gostava de jogar. E aí foi o que despertou
e minha paixão por RPG japonês. E é isso, essa é a minha história de origem de personagem, galera. Me tira uma dúvida. Chrono Cross é aquele que é um sistema de RPG, só que você não escolhia somente o ataque, você apertava, por exemplo, cima, baixo, direita, X. E aí ele dava um combo diferente? Tipo, cima, cima, baixo, Não. baixo. Aí ele dava... Não? Ah, eu achei que era esse. Não. Não sei se... Não, eu acho que esse daí é o Legend of Legaia, se eu não me engano. Ah, tá. Mas não, Chrono Cross ele tem um sistema de batalha próprio também. Ele é RPG por turno, né, padrão japonês. Só que você faz os seus ataques baseado na estamina do personagem. Então, a cada turno a estamina do personagem reseta, você tem a quantidade máxima de estamina lá. Então você pode atacar com um ataque fraco, médio e forte. E aí, cada nível de força de ataque você tem uma porcentagem de acerto determinada ali, né? E aí você vai escolhendo, tipo, vale mais a pena atacar com ataque fraco, ataque forte. Aí você pode ir dividindo. Então você pode dar, sei lá, 10 ataques fracos com 99% de chance de acertar até gastar toda a estamina do seu personagem. Aí você vai fazendo esse gerenciamento. Então, ele era legal naquela época porque não era só assim, aquele ataque por turno clássico. Então, cada personagem tem a sua ação pré-determinada. Você só pode usar magia, só pode usar ataque. Não, você conseguia usar ataque básico, magia, misturar os dois, etc. Usar item, tudo no mesmo turno. Você só tinha que gerenciar a sua estamina. Então era bem legal. E cada personagem tinha a sua habilidade específica, dava pra você fazer combo de habilidade entre os personagens, né? E o jogo era legal porque, assim, apesar de não ter finais múltiplos, dá pra você jogar ele várias vezes pra pegar todos os personagens. Tem 2 caminhos diferentes ali em determinado ponto do jogo que você consegue seguir, né? Dependendo de uma personagem lá que você escolhe salvar ou não. Então, algumas coisas mudam ao longo do jogo, mas meio que o final ele é muito parecido. Na verdade, tem vários finais, só que eu acabei falando que não tem múltiplos finais, mas porque meio que assim, não muda muita coisa entre eles. Uhum. Desses RPG japonês, eu acho que eu nunca joguei nenhum. Eu acho que o primeiro que eu joguei foi o Final Fantasy XV, que é aquele que é tipo uma road trip com os jovens. E eu acho que é tipo considerado um dos piores da franquia. Ah, é da boy band, né? É legalzinho. Eles não são uma boy band, eles são um grupo de amigos lá. Eu nem lembro direito da história. Eu tentei jogar isso daí, não rolou muito não, pra mim. Mas eu cheguei a jogar os nostálgicos do Super Nintendo. Que eu nem sei qual que era a numeração deles. Mas eu lembro que tinha um que era do Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro Dragão. E... nossa, eu nem lembro mais a história, cara. Eu acho que foi um dos únicos que eu quase cheguei a terminar de Final Fantasy. Desses jogos de RPG, eu acho que quando eu era mais novo eu não gostava de nenhum, cara. Eu acho que o primeiro que eu joguei mesmo foi o Witcher 2. Witcher 2 mas é um RPG já mais voltado para um RPG moderno, né? Então, esses antigão aí eu nunca gostei desses mais antigos aí, não me chamava atenção em nada. Eu achava legal. É que a história de RPG japonês é muito rica, né? Acho que talvez o problema fosse que eu não sabia ler ainda. Mesmo assim, tipo, por exemplo, eu não sabia ler muito bem isso. Eu não sabia ler japonês, eu tava jogando Chrono Cross japonês, né? E aí, pra mim, era legal a experiência de jogar, porque mesmo não sabendo ler, dá pra você entender mais ou menos ali o que tá se passando na cena, com os personagens e tudo mais, né? Você sabe quem é quem. Então, era legal, assim. E, assim, eu não tinha o nível de psicopatia do Yoshi ficar imaginando a história dos personagens na cabeça, mesmo não sabendo inglês japonês, mas era legal, porque você meio que entendia o contexto da cena ali. Acho que o primeiro RPG que eu gostei mesmo, assim, que eu peguei pra jogar todo, que eu acho que o Witcher eu nem cheguei a terminar, foi o RPG que era praticamente um RPG de mesa antes da gente jogar RPG de mesa, que era o Divinity, que esse já é bem mais novo agora. Eu joguei, acho que era no Xbox, ou era no Play 4 já. Acho que foi o primeiro que eu peguei, assim, que era RPGzão mesmo, que era tipo, é praticamente igual o Baldur's Gate, né? É os mesmos cara que fizeram. É o pai do Baldur's Gate, né? E esse é tipo, é o RPG de mesa, eu tava jogando antes de ter o RPG de mesa, praticamente, da gente jogar aqui. Jogos de RPG no geral, assim, eu nunca fui jogar muito não. Como vocês perceberam, eu criava os RPGs na minha cabeça. Pô, e se eu disser que eu fazia isso até com GTA San Andreas?
Porque eu lembro que, na minha cabeça, o CJ era um cara que tinha poderes. É, porque ele era o Super Saiyajin, né? Não, nem por isso. Porque tinha o comando de controlar o tempo. E aí, pra mim, aquilo lá já era uma coisa. E aí tinha também o do soco explosivo. Também já era... Ah, não, isso aí... Não, já tinha o super soco. Aí, então, pra mim... E o super pulo. Eu colocava isso daí tudo, pra mim, o CJ, ele era um cara com superpoderes. E aí ele... Enfim, eu viajava nas ideias. Bom, esse ano, né, como eu comentei no começo, a gente tem aí jogos que estão virando filme. Na verdade, que já tinham filmes. Incríveis até, não sei por que estão fazendo de novo. Por exemplo, pra mim, Mortal Kombat dos anos 80, aquele filme lá é incrível, anos 90. Não precisava de outro, mas estão fazendo. E eu tô no hype pra caramba pra assistir. Street Fighter também não tô entendendo por que estão fazendo de novo. Aí, mais um filme. Se aquele do Jean-Claude Van Damme era perfeito. Não sei se deu pra sentir um pouco a ironia no meu tom de voz. Mas temos aí agora, então, jogos antigos que estão virando filme. E também o Super Mario, né? Que também teve uma versão antiga de filme. E agora também estão lançando na versão de animação. E aí eu queria saber com vocês, fazer aqui uma roda de pergunta. Se vocês pudessem escolher um jogo antigo pra virar ou um filme, ou pra ser feito com algum remake, alguma coisa assim. Um só. Qual vocês escolheriam? Tem que ser um jogo antigo quanto? Kaique, o seu padrão de antigo acho que é diferente do nosso, né? Então é da infância, nostálgico pra você. Por exemplo, posso começar com o exemplo do meu? Que pra mim, eu sempre... Não. Soul Calibur, mas com a minha história, né? Com os meus personagens. Cara, eu sempre esperei um filme do Mega Man. Sempre. Desde moleque. E eu soube que na época eles estavam pensando em lançar, mas eu também sempre fico um pouco com receio. Aí aquela série da Amazon, acho que é Next Level ou Secret Level, esqueci agora o nome. Secret Level, eles fizeram um episódio pra Mega Man. E eu tava muito hypado pra assistir. Muito empolgado. E aí, quando passou, foi um negocinho de 5 minutos. Eu acho que eu nunca fiquei tão decepcionado. Esse Secret Level aí, a gente nem fala, cara. Esse negócio aí Nossa! Parecia que era um trailer. Assim. Então, pra mim, eu ainda tenho a esperança de um dia ver um filme do Mega Man. Decente, com The Rock como Mega Man, ou como Vin Diesel. Vai ser incrível, vai ser perfeito. Não tem animação do Mega Man? Eu achei que tínhamos animação. Não, tem um desenho antigo, né? Que até passava na SBT de manhã. Mas eu digo assim, um filme mesmo, live action, de Mega Man. Nossa, mas aí vai ser estilos Mario antigo, eu acho. Não, cara, dá pra fazer uma coisa legal. Se bem que vai ter o filme do Zelda agora, né? Vai, é verdade. Verdade, também tem esse aí. Do Zelda, eu joguei muito. É, o filme do Zelda, né? Do Link, não, é do Zelda. Esse também eu esperava muito. Um filme, uma adaptação de Zelda. Então, se já concretizou, agora só falta o Mega Man pra eu ter paz. Um filme do Mega Man seria legal, mas como que você gostaria que fosse esse filme do Mega Man, Yoshi? Tá, se fizerem, então se pegarem aqui minha ideia, eu quero meus direitos, viu? De roteirista. Mas, pra mim, ele não seria um filme animadinho, coloridinho. Seria na linha do Mega Man X, né? O X. E seria sobre uma esquadrão que é dos Maverick Hunters. Os caçadores lá dos robôs que saíram de controle. Então, não precisa ser uma coisa muito complexa, porque só até aí já é um filme meio policial, né? Se para pensar. Meio cyberpunk. Só que a diferença é que o cara tem uma bazuca na mão. Não precisa pedir muito. Não precisa ter um roteiro incrível. Eu quero ação, eu quero explosão. E aí, ao longo do filme, ele vai pegando pedaços de armadura para upgrade pra ele e tudo mais. Eu acho que ele não faria isso, a princípio. Porque ficaria esquisito. Porque do nada ele ia mudar de cor. Ele poderia, no final só, descobrir que ele pode fazer isso. Derrotando os boss. Exato. Então, o filme, ele é uma única fase do Mega Man?
Ah, tem que ser alguma coisa assim, né? Porque não dá pra você fazer ele matando 8 inimigos. Então eu acho que daria pra ser mais bem encaixado se fosse uma série. Cada episódio, um chefe. Ah, ia ser perfeito, cara. Uma série? Aí ia ser demais. Olha só a ideia. Que aí cada episódio ele luta com um chefe, pega um poderzinho de chefe e tal. E aí lá no final ele luta com o... Cara, qual que é o nome do vilãozão maior lá do Mega Man? Sigma. Ele mesmo. Isso aí, ó. Aí a gente pode colocar o Vin Diesel de Sigma, o Tom Holland de Mega Man. Nada, o vilão tem que ser... Ah, já sei. O Mega Man tem que ser o Pedro Pascal. Tom Holland. É, o Pedro Pascal. Não, ele vai ser o Zero, caramba. E pronto, tá Não, perfeito. o Mega Man ele é muito carismático, precisa de ser o Pedro Pascal, senão o Pedro Pascal é o cara carismático do momento. Pra ser o vilão, perdão, pra ser o Zero tem que ser um cara mais sério, assim, tipo o The Rock, que às vezes ele só dá aquela levantada de sobrancelha assim e já quer dizer tudo, sabe? Boa. O The Rock de Zero, essa eu quero ver. Quero muito ver isso. Com o cabelo loiro assim, pra trás. Vai ficar demais. Pô, e o cachorro, que é o cachorro que ele usa pra voar pra no começo das fases, pode ser o Jack Black. É que o X, ele não tem esse cachorro, né? Ele já não tem mais. Mas aí a gente dá licença poética. Dá um jeito. É, pelo Jack Black eu aceito. Não, o Jack Black podia ser o Dr. Dr. Light. O pai dele. Que é aquele... E o Dr. Willy podia ser o Timothée Chalamet também, que tá fazendo muito filme. Aí, ó, temos o elenco já. Pô, excelente. Cara, pior que eu tô tentando lembrar de algum jogo que eu acharia legal ter um filme, mas, tipo, todos que eu lembro, eu penso, vai ter alguma coisa, né? Tipo, já tem um filme, já tem uma série. Tipo, eu pensei no, sei lá, God of War, vai ter uma série agora. O Sonic, eu gostava mais do Sonic do que do Mario. Já tem um monte de filme aí também. Então não tem nenhum assim que você... Metal Slug? É aí, ó. Não, já tem, Resgate Soldado Ryan. É qualquer filme de ação, né? Pô, tem um agora na Netflix, Máquina de Guerra. Esse filme é muito bom. Esse filme é legal. Então, é quase Metal Slug também. Inclusive, só um parênteses aqui pra esse filme. Eu assisti sem saber nada dele e, tipo, até metade do filme ali... Vocês assistiram já? Assisti. Já. Sem dar spoilers aqui, mas eu achei que em algum momento ia aparecer o Predador. Não, é muito Predador Sério? esse filme. É igual. Eu comentei, né? Predador Eu tava assistindo agora. Antes de gravar, eu tava assistindo e eu comentei, meu... Ah, eu só não pensei na possibilidade de aparecer o Predador, porque é um filme da Netflix, o Predador tá com a Disney, né? Senão eu teria pensado. Só pra não deixar vazio aqui, eu vou falar que eu gostaria de um filme do Red Dead 1, que eu acho a história do 1 mais da hora que a do 2. Pra um filme. Uma história de vingança. Seria boa? Seria uma boa. Também acho, porque não precisa de um filme do Red Dead 2, cara. É só você jogar o jogo, a história já é perfeita, o jogo é cinematográfico. Mas esse que é o lance. É tão bom que a gente precisa que as pessoas que não gostam de videogame também tenham experiência. Pra mim, esse é o lance de transformar um jogo em filme. Mas aí já tem, é só você ali no YouTube escrever filme completo Red Dead Redemption 2. Vai ter um filme de 6 horas só com a cutscene do jogo. É. Dublado ainda. Pode crer, né? A dublagem do God of War lá e o cara sussurrando. Ah, é muito bom esse vídeo. Homens, vamos derrotar Toro e Toros. Ah, essa dublagem é muito boa. Por que você precisa de filme se a gente tem isso? Ai, ai. Deixa eu... Mas essa daí é a sua sugestão final, Kaique? Filme do Red Dead Redemption? Acho que sim, acho que dos que eu pensei seria o que eu gostaria mais. O Red Dead Redemption 1, ele é muito bom, assim, tipo, como história. Eu acho que ele tem até um arco mais dramático do que o 2, porque você tá ali jogando o John pra salvar a sua família, praticamente, né? Pra poder viver com sua família. E no final você vai lá e acontece o que aconteceu, né, cara? Muito triste. Do Arthur você já tá preparado, assim, tipo, da metade do jogo pra frente você já tá sabendo o que vai acontecer. É. E você já sabe como que vai terminar a história, né, no caso do 1.
Hoje em dia, Red Dead 2 ainda é spoiler falar do final do filme? Acho que não. Do filme? Livro? Filme? Não, caramba. Jogo. 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 Eu acho que o Jogo. assunto do podcast são Jogo. jogos de videogame. Jogos. Eu lembro, contar uma história aqui, eu lembro que eu tava muito empolgado pra jogar Red Dead 2. E eu tava esperando as férias chegarem da faculdade, que eu segui isso com muito rigor. Na faculdade, então, esperando pra chegar as férias pra poder jogar. Aí eu tô na casa de vocês. Vocês lembram disso? Não. Aí, pois eu lembro. Alguém tava jogando o Red Dead 2. Quem apanha lembra. Quem apanha lembra. E aí tá jogando com o John Marston. Aí eu olhei e falei, que jogo é esse? Red Dead 2. Eu falei, mano, mas isso aí não é o Arthur. Aí vocês ficaram aquele clima assim, um olhou pro outro. Eu acho que ele deve estar jogando, não lembro. Aí um de vocês assim falou assim, não é DLC. E só que eu acho que o Lucas deixou escapar. Falou, não, é porque ele... Tananana. Spoiler aí pra quem não jogou ainda. Não, pode falar, Yoshi. Faz 8 anos que não jogou. Quem não jogou tá errado. Então beleza. Eu falei, não, é porque o Arthur morre. Aí eu fiquei, mano, ele morre ou é DLC? Aí eu fiquei acreditando que ele morria mesmo. Dito e feito. Pô, pelo menos a gente tentou te salvar, né, da bala, mas não deu. Vocês tentaram, o Lucas não. Ele falou, não, é porque o Arthur morre. De você, Victor, fala aí seu jogo. Putz, cara, são muitos jogos assim que antigamente, tipo, agora eu não sei se eu gostaria de ver um filme ou um remake. Ah, é um Pro Evolution Soccer. É o filme do FIFA. FIFA. Pô, eu queria ver um filme do FIFA que o Brasil ganha a Copa de 2026. Ai, cara, deixa eu pensar. É que são muitas opções, né? Tipo, e eu não sei, às vezes eu penso assim, se eu pegar um jogo de antigamente, fizer um remake dele e for jogar agora, eu não vou gostar tanto, sabe, quanto naquela época, porque já não é a mesma parada, né? Porque, por exemplo, eu tentei jogar o Final Fantasy VII Remake, eu não consegui zerar, porque pra mim, tipo, já não tem aquele mesmo sentimento de Final Fantasy, tipo, o gráfico é da hora, a jogabilidade é legal, não sei o quê. Mas não curti tanto quanto o original, sabe? Talvez um filme. Eu posso trapacear? À vontade. Claro. Eu queria um filme bom de Resident Evil. Ah, perfeito, justo. Totalmente justo. Vai sair um no final desse ano, não vai? Então, vai sair um final desse ano e eu tô com expectativa de que ele seja bom, porque o diretor é um cara bom. Eu já vi algumas coisas sobre ele. Mas é que, assim, nunca se sabe, né? Porque Resident Evil tá muito, às vezes, tá muito mais na mão de estúdio e executivo do que na mão do diretor e roteirista, né? Então, eu queria muito um filme bom do Resident Evil que seguisse a linha do jogo, sem querer ficar inventando a roda e, tipo, sem Alice, pelo amor de Deus, mano, a Alice que se exploda. Não quero saber de Alice mais, não. É porque a graça é você ver os personagens, né? Exatamente, tipo, eu queria ver um filme do Resident Evil na mansão, tipo, se passa inteiro na mansão, sabe? Se bem que eu já sei que esse daí não vai ser, porque eu acho que já tava tendo uns votos aí de escalação de Leon, não sei o que. Mas, pô, um filme do Resident Evil na mansão Spencer, contando toda aquela história, traumatizando toda uma nova geração, que nem foi o jogo comigo, acho que eu gostaria que isso acontecesse. Cara, eu não sei se eu tenho essa esperança de ter um filme bom de Resident Evil mais. Eu lembro... Nossa, agora me vem um filme na minha cabeça. Eu, moleque, com meu irmão, na frente do computador, pra ver o trailer do Resident Evil, o primeiro filme, no site da UOL, com internet de escada. E era um frame a cada 3 minutos. E aí, aparecia uma mocinha loira, assim, porque o começo do trailer era o ataque no laboratório, né? O vazamento. Aí aparecia um carinha qualquer, aleatório. A gente falava assim, olha, é o Brad. Aí aparecia a mina loira. Nossa, é a Jill. A gente muito empolgado pra ver. Mas aí quando lançou o filme... Não, o primeiro filme ainda foi bom, na verdade. O primeiro filme foi legal. Sim, ainda. O primeiro filme ele é bom, só que ele, tipo, é isso que eu tô falando, assim, meio que tentaram reinventar a roda, botaram um personagem nada a ver lá, que é a Alice, sabe? Tipo, e aí meteram aquela colmeia lá com a Red Queen, tipo, mano, nada a ver, sabe? Tipo, faz um filme simples, que nem o Resident Evil, o jogo,
ele foi baseado em estereótipos americanos, certo? E aquele diálogo meio pastelão e as atuações meio zoada, tipo, tá certo que as atuações da cutscene do primeiro Resident Evil foram bem amadores mesmo, mas e não foi de propósito. Mas o jogo ele é baseado em é um jogo de japoneses sobre americanos, então ele é um jogo estereotipado, sei o que. Tipo, faz um filme estereotipado, mano, do Resident Evil, seguindo a história do jogo, sabe? Se você não sabe o que você quer fazer e quer pagar de criativão, não seja criativão, segue a obra original, sabe? Eu acho que a melhor opção que você pode seguir é essa. E eu acho que esse diretor novo que tá vindo aí, ele vai fazer isso. Até porque ele é bem fã do Resident Evil. Eu tava até vendo que ele já zerou o Resident Evil 9 2 vezes. Então eu acho que vai vir coisa boa aí. Pelo menos assim. Estou com uma fagulha de esperança sobre isso. Eu não tô acompanhando muito o lançamento desse Esse último filme aí que saiu do Recon City, ele não foi exatamente isso. Os caras tentaram fazer uma adaptação lá do primeiro e do segundo jogo. E foi ruim. Foi ruim, mas assim, já meio que dava pra você ver de início que não ia dar certo, porque tentaram unir 3 jogos em um filme só, né? Então já não ia dar certo. Tipo, logo de cara já deu pra ver que ia ser ruim. Porque botaram Jill, Chris, Leon, a Claire, tudo no mesmo filme. Tudo na mesma delegacia, trabalhando junto. Todo mundo colega de trabalho. Claramente foi feito por alguém que não conhece a história, ou então que conhece e tá cagando pra história do jogo e só fez um filme ali pra servir de caça-níquel e flopou violentamente, ainda bem, porque vai ter outro reboot e espero que esse reboot agora eles acertem, né? Tipo, depois de 15 tentativas. Uma tem que dar certo, pelo amor de Deus, cara. O medo é de que o que deu certo é o da Alice, né? Nossa. Foi o mais perto que chegamos de um bom filme de Resident Evil. Pior que é. Se for isso, eu acho que eu prefiro continuar com os filmes do YouTube dublado lá pelo Kratos sussurrante.